Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje é sobre a integração de jogadores da equipe das categorias de base do esporte ao elenco profissional. Que jogadores já estão fazendo parte do grupo profissional, quais jogadores aí têm um bom futuro para poder somar valor tanto dentro de campo como fora de campo ao time profissional do esporte. Então nesse vídeo a gente vai destacar alguns pontos e alguns jogadores que podem ajudar o esporte num curto prazo e principalmente a longo prazo. O esporte basicamente nessa temporada de 2024 fez a melhor venda da sua história e na história de um clube nordestino. Então a venda de Pedro Lima para o Wolverhampton da Inglaterra, clube que disputa a Premier League, gerou muitos milhões de reais ao esporte e o esporte vai ter que trabalhar a base para poder gerar mais receita e fazer com que cada vez mais esses jogadores sejam vendidos direto para a Europa. Porque antigamente, quando eu era muito novo, por exemplo, quando um jogador que começava no esporte se destacava, ele primeiro tinha que ir para um clube do eixo, seja para Porto Alegre, para Belo Horizonte, Rio e São Paulo, que são os principais, para depois, quando eles estavam atuando por essas equipes do eixo, chamarem a atenção de um time da Europa. E aí quem ficava com a maior parte do dinheiro eram esses clubes do eixo. Hoje o esporte vem fazendo boas campanhas em relação ao futebol de base, vem se consolidando cada vez mais dentro do estado de Pernambuco, vem participando com muita frequência de campeonatos fora do Brasil, sobretudo na Europa. Já participou nessa temporada de um campeonato na Espanha, foi campeão inclusive, e agora vai começar um campeonato de base em Portugal. O esporte vai se fazer representado lá também. Então é muito importante essa solidificação da marca do esporte fora do país, para que quando esses jogadores estejam atuando fora do Brasil, os times europeus olhem para o esporte cada vez mais, saibam quem é o esporte e, logicamente, vendo esses jogadores, se formalize uma proposta e aí esses jogadores saem inclusive muito novos do esporte para um time profissional da Europa. E por isso o esporte está sendo muito competente em expandir essa marca fora do Brasil, para que o esporte se torne conhecido cada vez mais e aí rentabilize num processo cada vez mais frequente de vender jogadores para a Europa. Agora eu vou falar dos jogadores. Quando a gente olha para o time, para o elenco principal do esporte nessa temporada, a gente pode ver alguns jogadores da base integrando a equipe profissional. Em alguns jogos eles figuram no banco de reservas, em outros jogos não. Isso é completamente normal. Alguns jogadores aí que vale prestar atenção já a partir de agora no esporte, que vieram da base, são os zagueiros Baraka e Nasson. Esses dois aí, eles já fazem parte da equipe profissional. Nasson, inclusive, vem ganhando minutos aí desde aquele jogo contra o Náutico, um jogo que, na minha opinião, ele foi o melhor em campo, mas por conta daquele gol contra, muita gente torceu o nariz para a atuação dele. Ele também foi titular no jogo contra o Botafogo de São Paulo. Ele acabou de renovar contrato até 2026 e é um zagueiro muito interessante que tem boas características que inclusive combinam com o modelo de jogo de Mariano Souza. É um zagueiro muito rápido, com boa impulsão e com boa saída de bola. Joga até de lateral esquerdo quando precisa. Mas obviamente esse jogador ele vai oscilar. Mas o que a gente precisa fazer é se atentar aos detalhes nos princípios de jogo que ele tem. E eu considero o Nasson o mais promissor desses zagueiros do esporte. Baraka é um zagueiro com um perfil diferente, um zagueiro mais físico, um zagueiro que ele não é tão rápido quanto o Nasson, é um cara que utiliza passes curtos, mas também sabe jogar longo, é um zagueiro que se impôs muito a vida toda na categoria de base do esporte. E o outro jogador também é Renzo, e Renzo, que estava tendo minutos no Campeonato Pernambucano, ele se machucou e praticamente perdeu aí a temporada de 2024. Então esses três jogadores aí na zaga são jogadores que mais chamam a atenção. Quando a gente vai para o meio campo, a gente pode ver ali Pedro Martins, que também vem entrando na equipe profissional, é um jogador moderno, com bom passe, com um bom desarme, um cara intenso que pode até às vezes jogar de terceiro homem de meio campo, chegando mais à frente, mas o problema de Pedro é que ele se machuca bastante, então é preciso ganhar uma
regularidade física para que ele cada vez mais consiga ganhar esse espaço dentro da equipe titular do Sport, porque características positivas ele tem. E o outro jogador do meio-campo também, mas esse jogador ele teve muitas atuações ruins, é um cara ainda que não demonstra estar preparado para uma equipe profissional, que é Lucas André, um cara com um perfil que a Europa adora, né? Alto, forte, com passadas largas, foi emprestado por Flamengo um tempo desse aí também, mas ele não vem tendo regularidade quando entra, perdeu muito espaço, é um cara que precisa de mais dinâmica, precisa ser mais intenso, e ainda você vê que a mentalidade dele não circula como a de um jogador profissional, ele ainda é muito abaixo quando ele é acionado. Então é um jogador aí que talvez com empréstimo ele poderia tirar alguma lição disso para quando voltar ao esporte se desenvolvesse mais como jogador e ganhasse a posição dele na equipe profissional. E no ataque eu considero aí muitos jogadores ainda sem estarem preparados para a equipe profissional, mas a gente já vê um Dieguinho que vem entrando com o Mariano Souza na Série B, um atacante que joga como 9, mas de muita mobilidade também, pode até fazer mais sentido do que um Gustavo Coutinho, isso a longo prazo, né? Claro que é um jogador ainda muito verde, que vai oscilar bastante, ele nem jogou tão bem assim nas partidas que ele entrou, mas é um fato importante esse jogador tá no grupo do Sport ali, ter cavado um pênalti contra o Botafogo, se não fosse por ele talvez o Sport tivesse perdido a partida, então é importante esse jogador também amadurecer fisicamente, ele ainda é muito magro, muito magrinho assim, então a partir do momento que ele consiga se desenvolver como jogador profissional, ele vai entrar mais na área, vai brigar, vai ser um cara mais físico, e essa cancha de profissional, como a gente chama, né? Essa base de profissional vai fazer muito bem a ele para que ele consiga mais espaço no esporte e consiga aí se desenvolver e talvez render um bom dinheiro para o esporte no futuro. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.